Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as últimas notícias do mercado e principalmente entender pelo viés de analista de crédito o que você tem que olhar quando você se depara com uma notícia como essa que nós vamos ver. E você vai ver que muitas vezes a notícia ela não tá tão ultrapassada assim, que a gente pode sim olhar algumas notícias um pouco mais antigas e entender alguns contextos. Eu sou Bruna Dias e por aqui eu preparo você para a profissão em finanças com salários acima de R$ 3.000 em grandes empresas. Vamos lá? Eu trouxe aqui 5 notícias para a gente discutir hoje. E eu quero trazer, além da notícia, algo que você consiga olhar para o viés de como um analista de crédito precisa interpretar essas notícias. A primeira notícia que eu trouxe aqui, vamos aqui para a tela, INCRA quer impedir venda da Eldorado da JF para a Paper Excellence. Aí aqui ele traz a notícia de final de dezembro que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, enviou ofícios à Junta Comercial do Estado de São Paulo e à CVM para evitar a concretização da venda da Eldorado para a Paper Excellence. Vamos entender um pouquinho quem que é a Eldorado. A Eldorado, ela é uma empresa de celulose e ela faz parte do grupo JF. O grupo JF é o mesmo dono da JBS, daquela empresa de carnes, a maior empresa do Brasil. E aqui a gente tem do outro lado a Paper Excellence querendo comprar as unidades fabris da Eldorado. O INCRA, ele tem ali alguns pontos que ele precisa avaliar, até porque a Eldorado tem dentro do seu escopo várias terras e tudo mais, e aí ele entra muitas vezes pedindo essa não concretização do negócio. Só que o que a gente tem que entender é que essa discussão ela já está rolando há anos, já faz muito tempo que a Paper vem tentando fazer a aquisição da Eldorado e isso precisa passar pela avaliação de diversos reguladores. E aqui, o ponto que a gente tem que olhar sempre é a Eldorado, né, que é a empresa de capital aberto, com sede no estado de São Paulo. Ela tem concluído alguns contratos de compra e venda e ela traz toda a transparência ali em relação a esse tipo de transação, até porque é uma transação muito grande. E o ponto de atenção em relação a uma notícia como essa, que nós analistas temos que observar olhar para esse cenário e entender quais são os impactos, por exemplo, se hoje eu receber a Eldorado para analisar. Então chegou ali dentro, eu estou fazendo as minhas análises do dia a dia e chegou a Eldorado para eu analisar. O que eu preciso levar em consideração? O primeiro ponto é como é a situação financeira da Eldorado hoje. Se ela for vendida para um outro grupo, que também seja um grupo financeiramente estável, que tenha uma robustez, será que isso vai ter algum tipo de impacto? Na maioria das vezes, não. Ela simplesmente vai aumentar a sua sinergia no mercado, dado que a Paper também é uma empresa no mesmo ramo, e essa sinergia tende a fazer que a empresa seja ainda maior. Mas a gente tem também o caso dessa não concretização da venda. E imagina que essa venda não seja concretizada e a Eldorado permaneça dentro do grupo da JF. Qual seria o impacto disso? Inicialmente também nenhum, exceto que, dependendo de como o contrato está sendo elaborado, tenham multas que a JF tenha que pagar, devolver o dinheiro ali pela não concretização da venda. Mas a Eldorado faz parte de um grupo muito forte, que é a JF. Então, ela vai continuar sendo uma empresa muito, muito boa financeiramente. O outro ponto que a gente precisa analisar sempre se eu for olhar pelo viés de eu estou analisando a Paper Excellence, o que uma notícia como essa interfere dentro do meu dia a dia? Vai interferir em entender se a Paper ela tem uma capacidade financeira de fazer a aquisição da Eldorado. Por quanto essa empresa está sendo negociada?
como vai ser a forma de pagamento? A Paper vai precisar fazer um empréstimo com um banco para poder fazer o pagamento da compra da Eldorado ou não? Ela já tem recursos suficientes. Ao juntar essas empresas, qual o tamanho da empresa que a gente vai ter? Então, tudo isso são os pontos que um analista de crédito, quando ele olha uma notícia como essa, ele precisa analisar pelo olhar da Eldorado e pelo olhar da Paper. Combinado? Vamos para a próxima? A próxima notícia que a gente traz aqui é referente à BrisaNet. Mas antes de falarmos da BrisaNet, eu vou pedir para você clicar no botão de gostei, se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia e nenhum vídeo. Combinado? A BrisaNet, para quem não conhece, é uma empresa de telecomunicações e internet, assim como a Vivo, a Claro e a TIM. A diferença da BrisaNet é que ela atua numa região em que essas grandes empresas não conseguem atuar. E também não faz sentido para essas grandes empresas atuarem, porque ela atua em regiões bem afastadas. A BrisaNet ela começou muito com transmissão de internet via rádio. E ela foi ganhando espaço no interior das cidades, nessas cidades bem afastadas, principalmente da região norte e nordeste. E os últimos leilões que tiveram, ela acabou ganhando mais espaço ainda. E deixa eu te contar uma curiosidade, a BrisaNet é uma empresa de capital aberto, você sabia? É um nome que muitas vezes quem é daqui da região sul, sudeste, não conhece, mas é uma empresa que vem crescendo bastante. E nos últimos leilões, a BrisaNet abriu capital para fazer para angariar recursos, né? Ter recursos para ela poder fazer investimentos. Então vamos dar uma olhada na notícia. BrisaNet projeta ampliar sua cobertura de internet 4 e 5G neste ano para mais de 300 municípios. A BrisaNet Participações projeta ampliar a cobertura neste ano para mais de 300 benefícios, oferecendo seus serviços a uma população de mais de 14 milhões de habitantes. Olha a quantidade de habitantes que a BrisaNet atende. E também para aumentar a população atendida pela sua infraestrutura de banda larga fixa 5G em cerca de 10 milhões de pessoas. Aqui, o que importa uma notícia como essa pelo ponto de vista de um analista de crédito? A BrisaNet, ela abriu capital, fez a captação de recursos para ela poder fazer os investimentos do leilão que ela ganhou. Nesse leilão que ela ganhou, para poder prestar esse tipo de serviço para a população, ela precisa fazer investimentos. E vai muito investimento de infraestrutura. E a BrisaNet precisa ter o retorno disso. O quanto antes ela entregar esses projetos, antes ela começa a ter o retorno sobre esse investimento. Então, a população vai chegando à internet nas regiões, ela começa a vender o produto, a população vai comprando e ela começa a ter o retorno sobre essas vendas e o investimento que ela tem vai se pagando. Então, quanto antes ela paga, antes ela tem esse retorno. Do ponto de vista de análise de crédito, esse é um tipo de notícia que é muito boa, porque a gente está olhando para o cenário, entendendo essa empresa participou de um leilão, fez um investimento pesado na região, está conseguindo fazer a entrega dos projetos até de forma antecipada ao que se imaginava e consequentemente, a probabilidade é que ela consiga ter um retorno pelo investimento que ela fez muito antes. E toda vez que uma empresa vai participar de um leilão, a gente precisa ter a consciência de que vão ter investimentos necessários para esse leilão. E aí cabe ao analista entender se esse tipo de informação, o quanto isso vai impactar. Imagine que, por exemplo, a notícia fosse que a BrisaNet não está conseguindo fazer os projetos, que os projetos dela estão em atraso, tudo isso iria afetar a operação da empresa. E aí poderia ser que a empresa venha enfrentar problemas com liquidez, ia precisar talvez de um empréstimo a mais, e aí o banco ia questionar o porquê que ela não está conseguindo, será que ela vai ter o retorno sobre esse investimento? Isso também diz muito sobre a gestão da empresa.
Ela entrou em um projeto em que ela conhecia, em que ela estudou e ela se preparou. Então, por mais que o investimento seja pesado, ela está conseguindo cumprir. Então, é um ponto de muita atenção para nós analistas, para olharmos para o que a empresa está fazendo e projetarmos o futuro. Porque toda vez que a gente vai fazer uma análise de uma empresa, a gente acaba sempre olhando o passado. Mas essas notícias, elas nos trazem um pouco do que é o futuro da empresa, de como ela está performando, do que a gente pode esperar para os próximos anos. Vamos para a próxima? A próxima notícia, ela não fala especificamente de uma empresa, mas ela fala de um momento econômico. Então, aqui a gente tem vendas de Natal em shoppings atingem patamar pré-pandemia. A Abrasc, Associação Brasileira de Shopping Centers, divulgou no dia 29 de dezembro que as vendas realizadas pelos estabelecimentos de 29 a 25 de dezembro chegaram em 5,63 bilhões, representando uma alta de 0,6 em relação ao mesmo período de 2022, quando foram 5,6. É o maior patamar desde 2019, ou seja, superando o período pré-pandemia, onde teve uma queda nas vendas em shopping centers principalmente. O levantamento da entidade mostra que o setor de shoppings cresceu 0,6, enquanto foi registrada uma queda de 2% nas lojas de rua e de 0,9% no varejo total. O que uma notícia como essa traz para nós analistas como um insight? Entender como o setor de varejo está se comportando. Então, toda vez que eu vou analisar uma empresa do setor de varejista, seja uma loja de roupas, uma loja de calçados ou até uma loja de eletrodomésticos, eu preciso entender em qual ambiente essa empresa está colocada. Se é uma empresa que vende, que tem suas lojas concentradas em shopping centers, se é uma empresa que vende muito online, ou até mesmo tem bastante lojas de rua. Entendendo todo esse contexto, de onde a empresa está situada, eu vou olhar para esse cenário e tentar, muitas vezes, projetar. Hoje a gente está no início de 2024, então as empresas ainda não divulgaram os resultados encerrados de 2023. A maioria que eu vou conseguir ter é referente a setembro. Quando eu olho uma notícia como essa e eu estou analisando essa empresa, eu consigo ter um pouquinho do cheiro do que foi as vendas do final do ano. Se eu estou olhando uma empresa do setor varejista que está ali atuando com uma concentração em shopping centers, eu consigo entender que o final do ano talvez tenha sido melhor e que ela consiga reportar um resultado melhor do que no ano anterior. E também consigo entender que o setor de varejo, por mais que tenha demonstrado esse leve crescimento nas vendas de Natal comparado aos períodos pré-pandemia, é um setor que ainda está fragilizado, que ainda demonstra queda de faturamento. Então, eu preciso muitas vezes olhar um pouco mais, entender quais que são os riscos daqui para frente dessa empresa. O setor varejista ele é muito influenciado pela situação econômica do país. Então, se eu estou falando de uma economia que está um pouco mais fragilizada, onde as pessoas começam a se retrair, a comprar menos, a gastar menos, o setor varejista acaba sendo o primeiro a ser impactado. Principalmente quando a gente fala de artigos que não são de uso contínuo, não são alimentos, coisas nesse sentido. E aí, o setor varejista ele acaba sendo essa sensibilidade do mercado. Quando a economia vai muito bem, as pessoas tendem a gastar mais, e aí isso movimenta o setor varejista. Então, por isso que quando a gente vai olhar a empresas desse setor, é importante a gente parar, olhar notícias como essa para entender qual que é o contexto disso dentro do mercado atual e o que eu posso melhorar. Está gostando desse tipo de conteúdo? Me deixa aqui nos comentários. Eu queria também saber quais sites vocês utilizam para se atualizar em notícias. Se vocês têm alguma assinatura, ou se vocês saem jogando ali no Google qualquer notícia. Quero saber como foram as vendas de Natal, ou quero saber uma notícia de tal empresa. Deixa aqui no comentário para eu entender um pouquinho como você costuma se atualizar. Vamos para a próxima? A próxima notícia, a gente vai falar sobre leilões de terminais portuários. Assim como a gente viu na notícia da BrisaNet, aqui a gente teve um leilão que ocorreu no final do ano, referente a terminais portuários, que prevê investimentos de 1 bilhão.
E aqui ele coloca, né, que o governo federal leiloou na B3, em São Paulo, os ativos de diferentes proponentes, prevendo investimentos de 966 milhões. A maior parte desses investimentos estão concentrados no Porto de Paranaguá. Olhando para essa notícia, num viés de analista, o que eu tenho que pensar e olhar quando eu vou fazer uma análise? Primeiro, toda vez que a gente tem os leilões acontecendo, a gente pode esperar investimentos no país. Então, aqui, quando o governo faz esse tipo de leilão, disponibiliza uma região ali para ser explorada, a empresa que ganha o leilão, ela vai precisar fazer investimentos naquela região. Então, ela vai precisar contratar empresas, por exemplo, de construção civil, de prestação de serviço, funcionários. E os primeiros anos daquela concessão que a empresa ganhou, porque geralmente as concessões elas são de longuíssimos prazos, a gente está falando ali de concessões de muitas vezes de 20, 30 anos, que ainda podem ter seus contratos renovados sem precisar de uma nova licitação. Então, pode ser que tenha ali um contrato de até 60 anos. E o início dessas concessões, eles demandam bastante investimento. Primeiro, para preparar o local e para colocar todas as pessoas para trabalhar. Então, a empresa que ganhou aquele leilão, ela tem que estar preparada financeiramente, ou pelo menos ter de onde tirar esses recursos nos primeiros anos. Porque os primeiros anos de uma concessão, eles não são rentáveis para nenhuma empresa. A empresa começa, ela ganha um leilão, ela tem que fazer aporte de capital, ela tem que fazer diversos investimentos, até ela geralmente vai começar a ter retorno lá pelo 7º ano. Tudo vai depender do contrato dessa empresa e até dos projetos que ela precisa entregar. E aí, a cada, 10 anos, 15 anos, ela precisa fazer novos investimentos, até para que aquele ativo não fique totalmente deteriorado. Então, o investimento pesado acontece nos primeiros anos e os próximos investimentos e obras que ela precisa fazer vai ser ao longo da concessão. E do ponto de vista de analista, quando eu pego uma empresa, por exemplo, que acabou de ganhar um leilão como esse, e eu recebo para uma análise, ou muitas vezes a empresa vai participar desse tipo de leilão e ela precisa ter uma capacidade financeira, né? Ela precisa comprovar ali que ela vai ter recursos para poder participar do leilão. Que muitas vezes o governo pede, olha, para você assinar aqui o contrato comigo, você tem que me provar que você tem uma capacidade financeira de pelo menos 2 anos para você honrar com esses compromissos iniciais do contrato. E aí a empresa faz o quê? Ela vai atrás dos bancos para poder mostrar ali o projeto, a expertise dela, para ter já uma carta do banco falando, olha, se você ganhar esse leilão, eu estou disposto a te emprestar tantos milhões por uma taxa de juros de tanto. Então, ela já começa essas negociações antes de participar do leilão. E aí, o analista, quando recebe essa informação, ele vai fazer o quê? Vai olhar para todas as informações financeiras daquela empresa que ganhou o leilão ou que pretende, né, no caso, participar do leilão, e vai olhar, essa empresa já trabalha com terminais portuários, qual que é o benefício, se ela vai contratar outras empresas para fazer os projetos, quem são essas outras empresas, se ela já conhece, se ela já desenhou um projeto para aquilo, qual é o benefício dessa empresa ganhar esse leilão, se vai ter sinergia com aquilo que ela já faz ou não. E aí, olhando para tudo isso, por que o analista tem que olhar para tudo isso? Porque imagine que a empresa fez investimento em um ano, fez investimento no segundo ano, falou, olha, isso aqui não é para mim, deixa para lá, e aí larga a concessão, mas ainda ficou aquela dívida com o banco fica, meu Deus, e agora? Será que ele vai me pagar? Será que não vai me pagar? Porque ele desistiu do projeto. E aí, muitas vezes a empresa pode pedir uma recuperação judicial e o banco ficar sem receber aquele valor. Ou até, imagina, a empresa acabou de ganhar o leilão, tá tocando a obra ali, e você é uma empresa de infraestrutura que vai começar uma obra para fazer lá no terminal portuário. Você tem que analisar esse seu cliente, entender se ele vai ter condições de te pagar.
Então, você trabalha ali para a empresa, por exemplo, de construção civil, você vai analisar o cliente, vai ver se ele tem uma condição de te pagar de fato. Porque muitas vezes você vai lá, executa a obra e ele te paga e depois começa a te atrasar e não paga mais. Então, tudo isso faz parte da análise. E aí a gente olha sempre por vários viés, pelo viés do banco que vai emprestar o dinheiro para poder executar a obra, pelo viés do fornecedor que vai prestar os serviços para entender se a empresa vai ter condições, e às vezes até da própria seguradora que vai precisar ali fazer os seguros que a empresa precisa em relação à obra, em relação ao leilão, tudo isso vai faz parte da análise quando a gente olha uma notícia como essa. Então ela vem para abrir os olhos do analista em relação ao que está acontecendo no mercado, se essa empresa está se movimentando, se não está, como é que a economia está andando. E aí pode ser também que você venha analisar os próprios clientes que estão prestando serviços. Então, muitas vezes chegou para você a análise de uma empresa que vai prestar serviço para uma empresa dessa que ganhou o leilão. E aí ela precisa fazer uma compra, por exemplo, de uma mercadoria, e aí você vai analisar essa empresa, porque ela ganhou um contrato grande, ela precisa comprar ali produtos para poder seguir com a obra. Tudo depende de cada contrato. Então, é extremamente importante a gente sempre se manter atualizado em relação àquilo que está acontecendo. Vamos para a próxima notícia? Essa notícia, ela tem bastante história. Aqui a gente vai falar agora um pouquinho de Braskem. Eu queria saber se você sabe o que está acontecendo com a Braskem. Deixa aqui nos comentários se você sabe o que está acontecendo, qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Eu quero trazer um pouquinho do viés de crédito em relação a isso. Aqui a gente tem uma notícia que fala assim: Justiça nega pedido de bloqueio de 1 bilhão para a Braskem indenizar vítimas da mineração em Maceió. Aqui, esse 1 bilhão é para garantir indenizações por danos morais e materiais, além de benefícios temporários para viabilizar a realocação dos proprietários dos imóveis que foram incluídos nas novas áreas de monitoramento por conta do afundamento do solo. Deixa eu te explicar um pouquinho o que está acontecendo com a Braskem. A Braskem, ela tem uma mina de salgema, que é um tipo de minério que ela utiliza na sua fabricação lá dos produtos petroquímicos que ela faz. E o que acontece? Essa é uma mina da década de 70, bem antiga. E ela foi extraindo esses produtos. E quando a gente olha pelo solo, ele tem vários níveis. E essa parte da salgema, ela fica num nível bem, bem abaixo do solo. Tipo, cerca de pensa ali num prédio de 40 andares. E aí a mina de salgema fica lá embaixo, bem no final. Então uma cratera muito grande. E conforme isso foi extraindo, as regiões próximas à mina começaram a ter o solo começou a ceder. E aí estima-se que o tamanho dessa cratera seja basicamente próximo ali a um estádio do Maracanã. Então é algo muito grande. E aí o que a Braskem precisou fazer? Precisou tirar a população que morava ali naquela região. Então comprou aqueles imóveis que estavam ali naquela região para que não tivesse nenhum tipo de acidente extremamente grave, como morte de pessoas, coisas nesse sentido. Eu não sei se você lembra, mas a Samarco, que é a empresa de mineração, teve aquele problema em Mariana, onde rompeu uma barragem e acabou com a cidade, matou várias pessoas. E isso foi um acidente extremamente grave. Além de afetar o meio ambiente, tiveram várias famílias que foram perdidas. E aqui no caso da Braskem, isso era um risco de se acontecer se ela não tivesse tirado aquela população. Imagina que de repente aquela cratera engole toda aquela região. E agora, além daquela região que ela já desapropriou, regiões próximas também começaram a ter o solo abalado. E isso começou ali a impactar mais a região e eles precisaram desapropriar mais algumas famílias. Então, é um ponto de extrema atenção. Diferente da Samarco, a Braskem não tem só essa operação. Quando aconteceu o acidente lá em Mariana, a Samarco, que era a empresa responsável ali
pela aquela região, para a exploração daquela mina, só tinha aquela operação. E aí, quando isso aconteceu, aquilo simplesmente acabou com a produção da Samarco, né? A empresa deixou de existir naquele desastre não é natural, porque a empresa já deveria fazer todo o plano de contenção e não deve ter sido feito da melhor maneira possível, né? Mas ela deixou de existir, a produção dela parou naquele momento. E hoje a Samarco é uma empresa que está em recuperação judicial. Então era uma empresa que tinha dívidas com bancos, que tinha dívidas com fornecedores, e ela parou a sua produção naquele momento. É uma empresa que está tendo que dar suporte ali para a população. Só que no caso de Samarco, ela tem 2 acionistas muito fortes, que é a Vale e a BHP. Então, a Vale e a BHP deixaram a Samarco entrar em recuperação judicial até para travar dívidas com bancos, essas coisas, mas estão dando suporte ali para todas as famílias e participando do plano de recuperação daquela área. A Braskem, ela tem que fazer algo semelhante aqui, então ela está desapropriando aquela região para que a população não seja afetada, não tenha mortes naquele local por conta desse afundamento do solo. E ao mesmo tempo ela está trabalhando em planos de contenção para que a área simplesmente não desmorone. E aqui acaba entrando muito um viés político do que a prefeitura está fazendo com o dinheiro, se o plano de contenção dessa mina foi feito de forma errada, então estão querendo instalar CPIs, coisas nesse sentido. Mas isso não importa tanto na nossa análise, essa parte política. O que vai importar dentro de uma análise, quando eu recebo, por exemplo, uma Braskem para analisar, é entender qual que é o impacto disso dentro das demonstrações financeiras, dentro da qualidade financeira da Braskem. Quando a gente abre o balanço da Braskem, a Braskem é uma empresa de capital aberto. Ela tem ali 2 principais acionistas, mas ela também tem ações na Bolsa de Valores. O primeiro deles é a Petrobras, que é uma empresa muito grande, conhecida, que tem uma boa saúde financeira. E a outra é a Nova Honor, que é a antiga Odebrecht, que não tem uma situação financeira nem um pouco legal, que está passando por dificuldades, tem empresas do grupo em recuperação judicial. Então, ela tem acionistas extremos, diferente, por exemplo, de Samarco, que tinham 2 acionistas grandes e com uma saúde financeira boa. Braskem não é tão simples assim. E a própria Odebrecht, ali, a Nova Honor, já tentou fazer vendas das ações da Braskem, mas esteve ali frustradas, até porque a Odebrecht, ela tem as ações da Braskem dadas como garantia em empréstimos que ela fez, então ela teria que fazer, muitos bancos acabam não aceitando essa troca ali dos acionistas, ela acaba tendo que passar por um processo. E isso faz com que, se a Braskem precise de um suporte financeiro dos acionistas, isso fique muito mais difícil de acontecer. Até porque a Petrobras não vai assumir isso sozinha, né? Então, quando você, analista, vai olhar para uma Braskem e vai analisar uma empresa que está passando por essa situação financeira, é importante você olhar esse contexto, né, dos acionistas dela. Será que os acionistas têm capacidade de dar suporte? Não tem? Não tendo, como é que está a operação da Braskem? Aí a gente vai olhar como é que está o setor petroquímico. Ele está em alta, ele está em baixa, as receitas dela estão crescendo, não estão crescendo, porque, como eu coloquei, a Braskem é diferente da Samarco. Ela tem outras linhas de produção, ela tem outros pontos, outras localidades que é onde ela extrai os produtos, unidades de fabricação. Isso faz com que aquele evento ali em Maceió não acabe com a empresa, mas ele pode fazer um buraco financeiro muito grande nela, porque ela precisa tirar recursos para poder honrar com aqueles compromissos e com a população. Então, quando eu olhei o balanço da Braskem pela última vez, ela já tinha ali um registro de quase 6 bilhões de reais em relação a esses acontecimentos de Maceió, ou seja, ela está provisionando dinheiro, já tem mais de 6 bilhões em provisões ali para poder arcar com esse tipo de situação. E esse valor, como a gente pode ver na notícia, pode ser muito maior. Tudo vai depender de como as coisas forem se desdobrando. E aí, conforme isso vai acontecendo, dependendo da proporção que isso tome, essa empresa pode vir a pedir uma recuperação judicial.
Por que uma recuperação judicial? Porque ela tem outras dívidas da própria operação dela para honrar. E se as coisas começam a ficar muito fora de controle, ela entra com pedido de recuperação judicial para poder blindar ali o seu endividamento e começar a fazer renegociações. E é uma coisa que a gente não quer, porque você como analista, se você trabalha no banco, por exemplo, você vai olhar para essa situação e a Braskem precisa de mais capacidade financeira, você precisa entender qual que é o impacto disso. Será que eu libero mais crédito? Será que eu não libero mais crédito? Ou se você, por exemplo, vai fazer alguma venda a prazo para a Braskem. Será que ela tem condições de me pagar a curto, a médio, a longo prazo? Então, quando a gente olha para esse tipo de notícia, a gente tem que entender qual que é a proporção dela dentro dos resultados financeiros da empresa. Será que a Braskem tem uma capacidade financeira de arcar com esses prejuízos? Até quando ela vai conseguir? E quando eu, analista, vou fazer uma negociação com uma empresa que está passando por uma situação como essa, eu preciso olhar a curto, a médio e a longo prazo para entender se vale a pena e quanto vale a pena eu estar relacionado com uma empresa nessa situação. Gostaram? Espero que sim. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e a gente vai ter mais notícias em breve. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.